outros, né? Então é isso. Bora lá? Meninos, mais uma vez, um bom dia caloroso, né? E metaforicamente um abraço bem apertado em cada um de vocês, de reconhecimento, de grandeza, de generosidade, pelo respeito, pelo carinho de vocês para conosco, pela participação de vocês, né, cada vez maior e melhor nesses nossos espaços virtuais de comunicação, na esperança de que tudo se acabe logo e a gente volte novamente à nossa normalidade. Hoje a Sandra falava do novo normal, né, pós-pandemia, mas que a gente volte a nos encontrar em breve. Tinha ficado para a gente avançar. Eu falei com vocês assim que eu ia seguir a sequência lógica da apostila, né? E iria acrescentar mais 2 itens acerca do pensamento de Aristóteles, que seria as noções de ato e potência, né? Os conceitos de ato e potência, que são conceitos interessantes para a gente aprofundar no pensamento aristotélico. Conceitos esses que volta e meia o Enem, de algum modo, cobra isso, depois a gente vai ver como, né? Então, a ideia do ato e potência. E depois a teoria das causas, ou teoria da causalidade, né? Se você ouvir em algum lugar, ou ler em algum lugar, teoria das causas ou teoria da causalidade é a mesma coisa, tá? Então tinha ficado isso para a gente conversar e depois trabalhar um pouquinho a ética e a política dentro do pensamento aristotélico. A gente vai tentar avançar na esperança de terminar. Se a gente conseguir terminar, ótimo. Se não conseguir, a gente joga a extra, conforme eu falei aí. Tá? Mas de todo modo eu vou precisar de uma extra até para corrigir uns exercícios com vocês, orientar umas questões do Enem acerca desses assuntos que a gente vem trabalhando, para vocês verem como é que isso cai, né? Como é que isso cai. Vocês mesmo, por iniciativa, podem pesquisar na internet aí, questões do Enem sobre esses assuntos, vocês vão encontrar uma gama de possibilidades para a gente ir adquirindo essa nossa autonomia de estudo. Fechar? Eu cheguei a falar do conceito, trabalhar o conceito e os exemplos, ou eu só comentei que a gente ia fazer? Me dá uma dica aí. Eu cheguei a falar? Não? Já deu exemplo até. Beleza. Então, Samuel está dizendo ali que nós já falamos, inclusive já demos o exemplo. Fechou. Então, aqui eu não preciso voltar. Eu só vou partir do princípio de que o conceito de ato e potência, ele situa-se dentro da teoria do movimento em Aristóteles, né? Entendendo o ato como a existência concreta de algo, a existência concreta de um dado ente. Ente é um conceito filosófico que se refere às coisas que existem, né? A existência concreta de um dado elemento, quer material ou não, e a partir dessa existência concreta, o vir a ser disso como potência, ou seja, no que isso pode se transformar. E aí nós falamos do bloco de mármore que se transforma em pó de mármore, que vira estátua, que volta a ser pó de mármore. Falamos da semente que se transforma em árvore, da árvore que se transforma em madeira. O Aristóteles está entendendo que todas as coisas no âmbito do real estão dentro de um movimento, né? Estão se movimentando. E a partir do movimento, elas passam a ser, né? Elas vêm a ser outras coisas. E por isso, nós temos uma diversidade de elementos na ordem do real, né? Então, já que nós falamos disso, a gente não vai voltar aqui. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Ou eu posso avançar? Eu não estou conseguindo acessar o chat aqui. O que eu fiz com o meu chat? Desculpa aí, gente, mas não estou conseguindo acessar. Hein? Já deu o exemplo até, Samuel falou ali, então não pode, a gente pode avançar um pouquinho, pode continuar. Beleza, vou tentar voltar aqui, gente, porque deu um probleminha aqui.
Travou o negócio aqui. Fechado. Agora sim, agora eu acho que foi. Beleza, agora deu certo. Então a gente vai avançar um pouquinho, tá? O item que ficou faltando dentro disso que a gente está chamando de física aristotélica é acerca da teoria das causas ou teoria da causalidade. Tanto faz onde vocês encontrarem o nome, ou teoria das causas ou teoria da causalidade, refere-se então à mesma coisa. Aristóteles entendeu que há no mundo um movimento contínuo e constante de transformação. Por haver transformação, existe no mundo efeitos e todos os efeitos têm por trás de si causas. Esse é o princípio mais elementar, meus queridos, do que a gente hoje entende como relação de causa e efeito. Hoje, para nós, é muito simples, depois de todo o conhecimento que a gente alcançou durante esses séculos, né, de produção de razão, de que tudo que existe é causado por algo. Né? As coisas estão dentro dessa relação de efeito e causa. Para mim, hoje é uma das relações mais básicas da ordem das coisas da ordem do real. Todo efeito ele é resultante de uma causa. Ele é causado por alguma coisa que é anterior a ele. Ainda que essa causa não seja uma causa aparente. Né? Por exemplo, se eu entro na minha casa, aperto o interruptor, eu vou ver ali que a lâmpada vai acender. Então eu vejo, eu consigo ver, eu consigo detectar o acender da lâmpada, mas eu não vejo a energia elétrica que está, nesse exemplo, nesse caso, propiciando o acender da lâmpada. Eu posso dizer, ou seja, que as coisas estão dentro de uma relação de causa e efeito, ainda que as causas não sejam aparentes. Mas existem causas aí que eu não consigo detectar a olho nu, não consigo vê-las, mas que elas estão dentro de uma relação de movimento com a realidade. Tá? Então, esse é um embasamento conceitual, é um embasamento teórico do que veio a se desenvolver como teoria das causas dentro do pensamento de Aristóteles. As coisas estão em contínuo movimento. A partir do movimento, né? A partir do movimento, eu detecto, eu consigo visualizar essa relação de efeito e causa. Fechado? Essa é a lógica. A lógica é essa. As coisas estão movimentando, os efeitos que eu visualizo, eles têm causas, quer seja aparente ou não. Eu posso pensar assim, um carro está em movimento. Eu estou visualizando o movimento do carro. Mas o que potencializa esse movimento? Eu não vejo o que potencializa o movimento do carro. Né? Eu não vejo ali o processo de combustão sendo feito para o carro movimentar. Eu estou vendo só o movimento. Claro, se eu abro o tanque do bicho lá, eu vou ver o combustível, etc. Mas o processo de combustão eu não estou vendo. O processo que gera o movimento, a causa daquele movimento ali eu não estou vendo. Então, as causas elas podem ser aparentes ou não. Né? Podem ser causas aparentes que eu consigo visualizar ou não. Tá? Beleza? Então, isso é a base conceitual, é a base lógica do que Aristóteles chamou de causa, de teoria da causalidade. Todo efeito que eu observo na ordem das coisas é produzido por uma causa. Todo efeito que eu visualizo na ordem do real é produzido por uma causa. Essa é a lógica que ele desenvolveu aí para explicar, para falar dessa tal teoria da causalidade. Aí vamos no seguinte. Ele então concluiu que há nas coisas, há na ordem das coisas, quatro causas que seriam, digamos assim, as causas primordiais, as causas primeiras. Obviamente que depois essas causas vão se desenvolver em outras formas de compreensão de mundo, de realidade. Mas aí vamos pensar nessas quatro causas primeiras, se a gente conseguir entendê-las, já estamos de bom grado aqui. Na minha percepção, não é tão difícil entender isso. É só você fazer a seguinte lógica, fazer comigo o seguinte raciocínio. As coisas estão movimentando dentro de uma relação de efeito e causa. Perfeito? Essa é a primeira lógica. As coisas estão movimentando dentro de uma relação de efeito e causa.
Ok. E entender, no segundo momento, que Aristóteles detectou 4 causas primeiras que produzem esse movimento, e faz com que as coisas se movimentem. Ele deu nome a essas causas, né? E aí você entender os nomes e associar os nomes com um papel específico de cada uma delas. Primeiro, ele entendeu uma causa material, como o próprio nome sugere, está relacionado até à matéria-prima de algo, do que algo é feito. Eu tenho uma xícara nas minhas mãos que eu usei agora há pouco para tomar café. Essa xícara, ela é feita de um material, né? Sei lá de que material, de uma cerâmica. Ela é de cerâmica. Vamos chamar de cerâmica. Ela é feita de um material. Então eu posso dizer que a causa material dessa xícara é a cerâmica. Ou seja, do que ela foi feita? De onde ela veio? Qual foi a causa dela? Do que ela foi feita? De onde ela veio? Como ela foi produzida? Qual o material? Qual a matéria-prima usada na produção dessa xícara? É a cerâmica. Tá? Depois o Aristóteles diz que existe algo que ele chamou de causa formal. Associa aí o nome. Causa formal nada mais é do que a forma física que constitui aquele dado objeto. Essa xícara, ela tem uma forma ligeiramente acilindrada, né, meio ovalada por dentro, com uma abertura na superfície, tá? É a forma dela, é a característica, são as características que as coisas ocupam, que as coisas exercem, a forma do que ela é feita. Isso é uma causa formal. Causa final, dentro dessa lógica, é o para que serve a xícara. Ou para que serve a cadeira, se eu estivesse analisando uma cadeira. Então, eu posso dizer que a finalidade dessa xícara é para armazenar café, para acondicionar café, para ser utilizada no consumo de um determinado líquido. Vamos pensar assim, suponhamos que eu queira usar a xícara para tomar suco. Pode? Não sei. Não estamos trabalhando regra de etiqueta, né? Vai que você está com vontade de tomar um suco, só tem uma xícara ali próxima, você não vai botar um negócio na mão, né? Então eu utilizo a xícara para condicionar o suco. Não é muito usual, mas suponhamos que eu possa fazer isso. Então eu vou dar um destino, uma finalidade para ela. Ela está sendo usada com o objetivo de armazenar um determinado líquido. Isso em Aristóteles. Se eu estivesse trabalhando Marx com vocês, né, a xícara, a causa final da xícara é ser mercadoria, né, ser vendida. Ela foi feita para ser vendida. Ela foi feita com esse objetivo, com essa finalidade, ser mercadoria. Ela não foi feita para outra coisa. Mas está trabalhando Aristóteles, deixa o Marx quietinho lá e vamos pensar assim. Dentro da teoria aristotélica das causas, a xícara ela tem uma finalidade. A finalidade é armazenar um determinado tipo de líquido. Assim como a cadeira da sua casa tem uma finalidade, assim como o guarda-roupa da sua casa tem uma finalidade, a pia da cozinha tem uma finalidade, as coisas todas elas têm uma finalidade, né? Essa finalidade ele chamou de causa final, que é para que serve. Qual eu vou utilizar isso? É a utilidade que eu dou para aquilo. Eu vou utilizar isso para quê? É a chamada causa final. E por fim, ele falou de uma tal causa eficiente. A causa eficiente, vamos pensar no movimento que deu origem a aqui, né? Movimento que deu origem a determinada coisa. Então, antes de produzir uma xícara, teve um movimento que deu origem à xícara, uma intenção. Vamos pensar assim: a intenção pela qual se deu o fazer da xícara, pelo qual se deu o fazer da xícara. Então, a intenção, é a eficiência, é a força que está atuando ali, é a ação de alguém, é a agência de alguém. Alguém agiu para que isso fosse feito. Tá? Para que isso fosse feito. Vamos pensar assim, pegando o exemplo, a mesma xícara. Para que o café que está dentro dela chegue até o meu organismo, houve o movimento das minhas mãos de ir até a xícara, tocá-la e fazer que o líquido que está até dentro dela chegue ao meu organismo.
Então, a causa eficiente está ligada aí ao movimento que dá origem à existência das coisas. Então, eu resumindo essa lógica toda, eu tenho que a forma está ligada ao como. Como é que isso foi feito? De que forma? Qual é a forma que se ocupa? Forma aqui você pode traduzir para o formato também, tá? É quadrado, é retangular, é esférico, é circular, sei lá. Forma aqui, você pode traduzir forma por formato. Material é o quê? A matéria-prima que produziu, da qual algo foi produzido, da qual algo foi feito. Afinal, você pode traduzir por finalidade. Para que aquilo é feito? Qual é o sentido de você fazer determinada coisa? E a eficiente, que força, que movimento foi utilizado na produção disso? Tá? Aí vamos pegar aqui um outro exemplo, né? O escultor construindo uma escultura ou uma estátua a partir de um bloco de pedra. Eu posso pensar que a causa material é a pedra, a matéria-prima que eu estou usando na formulação da minha arte ou da minha obra. A pedra é a causa material dessa estátua. A forma é a configuração que eu vou dar a isso a partir do meu trabalho, a partir da minha ação. Percebe que o escultor está quebrando o bloco de mármore com um martelo e um formão, sei lá que coisa é essa, para dando forma, aos poucos ele vai dando uma forma àquele bloco de mármore. Então, o resultado final, o produto final dessa... Só um minutinho que eu vou te atender, Samuel. O produto final dessa minha ação. A causa eficiente seria a própria ação em si do escultor em produzir a obra. A causa final é o propósito. Né? Para que ele está fazendo isso? Para decorar determinado ambiente, para enfeitar determinado ambiente e assim por diante. Categorias, o jovem Luiz. Deixa eu voltar no chat aqui para eu ver o que está sendo colocado lá para a gente conversar a partir disso. Não está invertido a causa formal como ato e o material como potência? Bora lá, a pergunta: não está invertida a causa material como ato e o final como potência nesse exemplo? Vou trazer o exemplo aqui de novo. Nossa, tá lenta a minha conexão. Gente, desculpa um pouquinho aí, minha conexão está um pouco lenta, tá? A causa final como ato e a material como potência. Vamos analisar aqui. Final como ato e a material como potência. Não porque quando eu falo da causa final, eu estou tentando entender a razão, Samuel, pela qual eu fui fazer determinada coisa, né? A razão pela qual eu fiz determinada obra, eu fiz determinada coisa. E no caso da material aqui, nesse exemplo que a gente está usando, eu estou entendendo ela como potência em que sentido? O bloco de mármore é potencialmente uma estátua ou uma escultura. Né? O bloco de mármore, ele, enquanto ato, ele é potencialmente uma escultura. Né? Se eu estivesse analisando a construção de uma mesa a partir desse bloco de mármore, ou a construção de qualquer outra coisa a partir desse bloco de mármore, eu poderia pensar assim: o bloco de mármore, enquanto matéria, é potencialmente uma mesa, né? É potencialmente uma estátua, é potencialmente uma escultura, é potencialmente qualquer coisa que eu vou utilizar mármore para ser feito. Né? Pressupondo que seja um mármore também. Pode ser uma pedra, um granito, sei lá, qualquer coisa. Né? Pressupondo que seja um mármore. Então, na lógica aqui, né, tá a lógica correta. Eu estou pegando a causa material, entendendo essa causa material como potência. Percebe? Do que algo é feito, do que algo é produzido. Eu estou entendendo isso como potência. Esse fazer de algo. Esse algo é feito de alguma coisa. E que coisa é essa? É a matéria, né? É a material, é aquilo
do qual determinada coisa é produzida e aquilo do qual determinada coisa é feita. Tranquilo? Então, nesse sentido aqui que nós usamos, não por isso. Alguma outra pergunta, gente? Categorias. Luiz colocou só categorias ali. Dessas causas, ô Luiz, eu não quis ampliar isso mais, porque daria um pouquinho mais de trabalho, a gente gastaria um pouquinho mais de tempo para falar disso. O Aristóteles ele vai dizer assim que das causas decorrem categorias, né? Você pode entender as categorias como sendo umas subespecificações das causas. Para cada causa eu tenho um conjunto de categorias, né? E ele vai analisar em separado essas categorias para entender toda essa engenharia do que ele chamou de causas. Tá? As categorias são um pouquinho mais complexo, né? Um raciocínio um pouquinho mais complexo, demandaria um pouquinho mais de tempo, por isso que eu não incluí as categorias dentro desse raciocínio aqui, mas você pode incluir também, pode partir dessas ideias de categorias. Lembra do exemplo da cebola que eu falei há um tempo atrás, acho que na aula passada, né? Que eu vou pensar assim, toda a realidade, a partir disso, ela está sendo analisada dentro de uma lógica de sistematização. Eu estou sistematizando as coisas, eu estou classificando as coisas. Eu estou colocando cada uma dentro da sua caixinha, cada uma dentro do seu espaço, cada uma dentro do seu lugar, para entender o que é movimento. Tá? Para entender esse todo que é o movimento, para entender esse todo que é o existir das coisas e como elas existem, eu estou classificando, eu estou categorizando. Você pode falar que a filosofia aristotélica é uma filosofia das categorizações, sem dúvida, né? É uma filosofia das categorizações, sim. Eu estou colocando isso, cada coisinha dentro do seu espaço, cada coisinha dentro do seu lugar, com o objetivo puro e simples de entender essa engenharia na sua totalidade. Aí eu estou pegando, tirando as camadinhas da cebola, né? Tiro camadinha por camadinha, entendo especificamente camadinha por camadinha, depois eu vou compondo novamente o meu objeto, vou compondo novamente o foco da minha análise até entender essa totalidade. Isso está muito ligado a um conceito que não vem na apostila de vocês também, mas que dá para a gente entender na facilidade, que é o conceito de taxonomia. Quando a gente fala de taxonomia, a taxonomia hoje é uma técnica utilizada pela ciência, qualquer campo de ciência, principalmente as ciências ligadas aí às ciências naturais, a medicina, que lida com a vida, a biologia, a própria física, né? Que é o entendimento de que um todo, dependendo da complexidade desse todo, eu divido esse todo em partes. Né? Eu divido esse todo em partes. Vamos pegar a lógica da fração. Quando a gente estuda lógicas fracionárias, números fracionais, a gente usa essa mesma lógica. Eu pego um todo, um objeto por inteiro, fraciono esse objeto, analiso cada partezinha ali daquela fração e depois eu completo esse todo para entender esse todo. Quando você vai fazer cálculo de fração, divisão de fração, a gente usa essa mesma lógica, o raciocínio lógico é o mesmo. Ou seja, eu estou pegando os pedacinhos, estou analisando cada pedacinho desse, depois eu estou juntando novamente os pedacinhos para compreender o todo. Isso é taxonomia. Né? Se a gente fosse fazer uma discussão, Luiz, e terceiro ano, mais aprofundada sobre isso, a gente poderia ver que hoje uma ciência como a medicina, por exemplo, ela utiliza muito taxonomia. O indivíduo formou-se em medicina, ele é médico, né? Tá lá com diploma de medicina. Vai sair algum médico daí, gente? Vai ser algum médico dessa turma, não vai? Vai, né? Acho bom mesmo. Saem vários aí. Quando eu precisar, eu vou recorrer a vocês. O indivíduo formou Lubase, né? Pois é, Lubase. Ó, tô na fita, tá? E faz uma promoçãozinha aí pro seu professor, tá? A Alan disse que é Lubase, que vai ser médico. Então, o médico formou-se em medicina. Beleza. Mas depois da formação como um todo, ele vai estudar o todo da coisa. Depois ele vai fazendo as especializações. Espero que nunca precise, professor. Por que, Lubase? Você não vai me atender, você não vai me atender lá no seu consultório. Se eu precisar fazer uma cirurgia pelas suas mãos, você não vai me atender, você vai me deixar morrer, Lubase?
Eu entendi, só tô brincando. Eu tô brincando para arejar um pouco, para não ficar muito pesado. Eu entendi, Samuel. Eu espero que seja isso, tá, Samuel? Espero que seja isso, tá? Brincadeira. Então, depois da formação integral, você vai fazendo as especializações. Você vai fazendo as especializações. Um cardiologista se especializou em doenças ligadas ao sistema cardiovascular, pressupõe, né? Um ortopedista vai se especializar em doenças ligadas à estrutura óssea, vamos pensar por assim, e assim por diante, né? Então, essas especializações que você faz para entender depois esse negócio que é corpo humano, esse todo que é corpo humano, isso é uma ideia de taxonomia, de classificação, né? Então, ou seja, esse todo complexo ele é dividido em partes, ele é fracionado, ele é fragmentado em partes para você entender esse todo depois. Isso é categoria, Luiz. São as categorias aristotélicas, né? E aí ele vai falar de várias categorias de análise, né? Ele vai analisar a realidade sob o aspecto de várias categorias. A, a gente poderia pensar, por exemplo, quando eu tenho algo complexo, muito complexo, que eu não consigo entender isso de cara, eu não consigo entender isso de imediato, eu vou categorizar isso, eu vou dividir isso em fragmentos menores, eu vou fracionar isso em fragmentos menores, até entender esse todo e explicar esse todo e compreender esse todo. Então, isso é que a gente vai pensar em Aristóteles como categorias. E aí ele vai chamar essas categorias, ele vai dar nome a essas categorias. Ele vai dizer, por exemplo, da substância, da essência, do acidente, da qualidade, do lugar, da posição, do tempo, do espaço, da posse, da ação, da paixão, né? Então, ou seja, tudo que nós fazemos, todo o nosso entendimento de realidade, de certa forma a gente categoriza. Se alguém está sofrendo, fulano está apaixonado, ou está deprimido, ou está doente. Eu estou categorizando. Né? Então ele vai falar que são várias categorias da qualidade. Quando eu compro alguma coisa, você utiliza assim, nossa, isso é de ótima qualidade. Você está categorizando. Você está dizendo que aquele produto atendeu às suas expectativas, ou que aquilo que você comprou atendeu às suas expectativas de consumo e de etc. Tá, Luiz? Então, se a gente fosse entender aí as categorias, a gente poderia fazer só uma aula só de categorias, né? Que dentro da compreensão aristotélica de categoria, ele vai falar da qualidade, da relação, da ética como categoria, né? Ele vai falar da finalidade do comportamento ético. Aí é um negocinho um pouquinho mais complexo, teria que parar uma aula só para analisar isso. E se for o caso, for o interesse de vocês, a gente pode voltar nisso num outro tempo. Mas aí é aristotelismo bem aprofundado, tá? A gente está aprofundando mesmo na obra aristotélica, né? A gente está lendo lá a física aristotélica, a metafísica, né? O órgão, que é uma bíblia assim, enorme. Eu nem consegui ler todo, eu li algumas partes do órgão, até porque são vários livros, quase uma enciclopédia toda dentro de uma obra só, e você vai só pegando aquilo que vai te interessando e vai lendo. Uns negócios bem cabulosos lá, bem difícil também de entender, mas é Aristóteles, né? Mas está tudo dentro dessa lógica de classificação. Lembra que a gente falou no início lá? É uma filosofia sistemática, é uma filosofia classificatória, a obsessão pela classificação. Eu estou pegando toda a realidade, estou picando isso em pedacinhos, estou fragmentando esse negócio em pedacinhos, estudando cada pedacinho desse, analisando cada pedacinho desse, depois eu junto isso tudo de novo para compreender o real. Por isso, a importância desse cara para a ciência, né? A ciência ocidental, de certa forma, ela é aristotélica nesse sentido, tá? A ideia aí de taxonomia, que é esse entendimento de um todo complexo a partir das suas partes, das suas frações. Viu, Luiz? A ideia de categoria aí, tá? A ideia de categoria é isso. Fechou? Podemos avançar? Gente, sobre. É tipo matemática, você quebra os cálculos para resolver. É isso, você vai quebrando, quebra o negócio lá e resolve tudo. Quebra o negócio lá e resolve tudo. Vai quebrando as paradinhas aí.
e resolve tudo lá. É isso mesmo, Samuel, é essa mesma lógica. Ô, Lubaz, eu entendi, só foi só para descontrair, tá? Eu entendi. E se um dia eu chegar a um consultório, precisar chegar a um consultório, e você estiver lá, e eu espero, vestido de branco, trajando aquele jaleco branco, doutor Arthur Lubazzi, eu vou entrar sem medo de errar e vou falar assim: eu confio porque eu ajudei na formação desse cara. Então eu confio. Eu confio nele porque eu ajudei na formação dele. Foi uma brincadeira para relaxar, mas eu entendi o contexto que você quis dizer, tá, cara? Fechado? Meninos, sobre teoria das causas é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente avança para começar as questões ligadas à ética e à política em Aristóteles. Tá bom? É... Só entender, olha, eu estou entendendo, estou estudando movimento. E ele está pensando assim, dentro da teoria do movimento, eu tenho ato e potência, o ato enquanto a coisa, aquilo que a coisa é, estou simplificando o máximo que eu posso, tá? A potência, aquilo que a coisa pode se transformar, tá? E eu estou pensando a realidade a partir dessa relação de efeito e causa, efeito e causa, uma causa gera um efeito é produzido por uma causa, questão de lógica, tá? Aristóteles é o pai da lógica nesse sentido. E aí, dentro dessa teoria de efeito e causa, eu estou pegando, entendendo as quatro causas das quais um dado real ele é constituído. Né? A causa a matéria, está ligada à matéria-prima mesmo, pode fazer essa associação, tá? Ou seja, do que a coisa é feita, a forma, a configuração que esse negócio vai atingindo, a forma com que isso vai atingindo, a finalidade, para que eu fiz isso, e a eficiência. Ou seja, quem está fazendo, qual é o movimento que está atuando para a execução dessa determinada causa. Tchau, tchau. Fechar? Ótimo. Vamos lá para a parte de ética e política, certinho, Bruno? Tá acompanhando, jovem Bruno? Muito bem, jovem Bruno. Vamos lá para a parte de ética e política também. E é o último tópico da nossa apostila. E só faltou teoria das cordas. Por que teoria das cordas, Bruno? Bruno é o Bruno que falou aí da teoria das cordas. Cadê? Deixa eu ver quem é que falou. Bruna, por que, Bruno? Eu acho que eu boiei aqui. Explica para mim aí o que é esse negócio das cordas. Acho que o professor de vocês boiou, Bruna. Eu tô. Ah, é da física, né? Tem a ver com harmonia, Bruna? Tem a ver com harmonia? Porque eu tive um professor de metafísica na universidade que ele deu aula uma vez com violão. Ele levou um violão lá para dentro da sala e ele foi mexendo em cada cordinha produzia um som, cada som ele foi harmonizando com outros sons e ele trabalhou os pitagóricos ali, o número, né? A noção de número em Pitágoras. Ele trabalhou toda a escola pitagórica com violão, produzindo som nas cordinhas e tentando harmonizar esses sons com outros sons. Aí, para justificar que para Pitágoras o número é a base do real, né? Mas aí não número enquanto um, dois, três, enquanto algarismo que a gente utiliza para dizer que isso é um. Aí eu utilizo o algarismo lá para dizer que isso vale um e não dois. Né? Não número nesse sentido, mas número enquanto a harmonia que existe no universo, o equilíbrio que existe no universo. E aí ele trabalhou a física pitagórica, a matemática pitagórica, toda com violão. Aí me fez lembrar isso, a ideia da teoria das cordas. Depois, se você quiser me explicar direitinho, né, eu de física, eu só tenho algumas noções bem teóricas mesmo de física, né, embora eu gostasse muito de física na minha formação. Lamentavelmente, né, no interior de Minas, quando eu fiz ensino médio, a gente não tinha bons professores de físicas como vocês têm hoje, né? Professores excelentes, físicos mesmo, que estudaram física, né? A gente tinha lá aquelas pessoas que tinham aquela formação bem genérica e fazia, como diz a minha mãe, das tripas ao coração para entregar o seu melhor. E assim, eu reconheço muito, mas não tinha formação, né? Não tinha formação de físico na época. E aí complicava muito. Para vocês terem ideia, eu não tive excelentes físicos dando aula como hoje vocês têm aí.
professores excelentes que dá para fazer ótimas discussões, tá bom? Depois você explica esse negócio das cordas aí direitinho. Vamos lá para a ética, então, para a gente fechar aí esse nosso materialzinho referente ao tio Aristóteles. Beleza. Meninos, nós falamos até aqui que o Aristóteles foi um filósofo completo e complexo, como acho que já ficou claro para vocês. Complexo porque ele vai lidar com os elementos da ordem do real que a gente precisa parar um pouquinho para entender onde é que ele está encaixando toda a coisa aí. Completo porque o cara praticamente estudou e pesquisou tudo. Tudo, é claro, aquilo que estava ao alcance de um pensamento do século V. Né? Tudo que se podia pesquisar naquele contexto do seu pensamento, ele empreendeu por aí. Física, metafísica, há quem fala de uma biologia em Aristóteles, há quem fala de uma psicologia em Aristóteles, quando ele usou paixões, conceitos de paixões, essas coisas todas. E dentro do pensamento aristotélico, a ética e a política, ela é uma das partes que o Enem mais cobra. Tá? É uma das partes que o Enem mais cobra dentro de Aristóteles. Tanto que, quando vocês forem pesquisar questões de ética no Enem, boa parte delas se referenciam nesse pensamento. Então, o Aristóteles, podemos dizer assim, que ele é uma espécie de bíblia do Ocidente para a gente compreender ética e política. Tudo que a gente for estudar de ética e política, de certa forma, a gente volta a esses clássicos, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, e o Aristóteles, sem dúvida, ele encontra nesse movimento aí, tá bom? Então, a ética dentro da filosofia aristotélica é uma ciência do comportamento. Resumo da ópera é esse. A ética é uma ciência do comportamento. Assim como a física é uma ciência do movimento, né? A biologia é uma ciência dos seres vivos, podemos dizer assim, uma ciência da vida que vai problematizar, estudar as questões ligadas aí à vida, à formação da vida. A ética é uma ciência do comportamento. É assim que Aristóteles a definiria, sem medo de errar. Uma ciência do comportamento. E essa ciência do comportamento, eu posso dizer que a causa final dela é a felicidade. Olha a categoria de causas aí. A causa final é a felicidade. A ética tem como finalidade produzir a vida feliz, que na sua obra o Aristóteles chamou de vida boa, ou o conceito grego de eudaimonia, que aparece aí no livro de vocês em algum lugar. Né? Não com essas palavras, mas com esse entendimento. A eudaimonia como a conquista plena da felicidade. Página 6, primeira coluna, finalzinho do segundo parágrafo na primeira coluna, está falando aí da eudaimonia. A gente vai ampliar esse horizonte. Então, eu posso pensar a ética aristotélica como sendo uma descrição e delimitação dos critérios que norteiam o comportamento humano, bem como a possibilidade de avaliá-los do ponto de vista moralmente correto. Tá? O que norteia o comportamento humano? E isso que norteia o nosso comportamento é correto? Não é? É o que está sendo analisado dentro da ética aristotélica. Tá? Eu posso pensar dois horizontes de análise aí. O primeiro, o que torna um comportamento correto? Por que eu posso dizer assim, olha, Samuel agiu corretamente, Lubase não agiu corretamente, ou Alan não agiu corretamente, Camille agiu corretamente? Que critérios eu vou definir para dizer que um comportamento é correto e o outro não é? Né? Que critérios? Então, a ética aristotélica ela vai perseguir, pode-se usar a lei, hoje sim, Camille, mas anterior à lei. Anterior à lei. E aí, a ideia é a gente pensar a ética como algo anterior à lei. A lei só entra quando a ética falha, entende? A lei só entra quando a ética falha. Falhou a ética, faltou o equilíbrio ético, a lei entra. Dentro dessa concepção, Samuel, que a gente está analisando aqui. É a concepção aristotélica de ética. É uma ética como um princípio valorativo que é anterior à lei. É isso que eu estou colocando para a gente pensar aqui. A ética como um princípio valorativo anterior à lei. Toda lei demanda de uma ética. A lei é resultado da ética, ela não é a causa da ética. É o contrário.
A ética demanda a lei, né? A lei é resultado de uma ética. A lei é o efeito de uma ética. Pensando aí a ideia de causa formal, material e eficiente, né? E final. Né? A lei é o final, vamos colocar assim, é o efeito, é o resultado de uma ética. Tá? Só problematizando aí a questão que a Camille colocou no chat aqui. Eu estou pensando aqui ética como sendo algo anterior, uma reflexão anterior que todo sujeito deve fazer ao avaliar um determinado comportamento, né? Ao avaliar uma determinada ação. E antes de categorizar, Luiz, a ideia de categoria aí, ó, de categoria ética, né? Antes de categorizar uma ação, se ela é correta ou não, se ela é justa ou não, se ela é moral ou não, eu já estou no âmbito de uma reflexão ética. Né? Então, a ética como ciência do comportamento. Ciência por quê? Ela é uma reflexão, né? Ela é uma reflexão acerca do comportamento humano. É isso que a apostila de vocês vai conceituar como ética em Aristóteles. Esse é o conceito de ética em Aristóteles, tá, pessoas? A reflexão acerca de um comportamento. É o sujeito pensando nos seus atos, refletindo os seus atos e categorizando os seus atos. A ética, nesse sentido, Samuel, percebe aí ó, o meu argumento, que eu disse que ela é anterior à lei? Ela é uma busca racional pelo sentido das nossas ações no mundo. Todas as nossas ações no mundo, elas são dotadas de um dado sentido. Elas fazem um dado sentido. Qual é o sentido das minhas ações no mundo? Se eu mato alguém, essa minha ação ela tem um impacto no mundo. Né? Se eu transgrido, Camille, determinada lei, isso vai ter um impacto. Esse impacto é menor ou maior, dependendo do contexto, dependendo da forma de transgressão, entende? Então, mas as minhas ações, elas produzem no mundo um sentido, elas produzem no mundo um impacto. Quer seja para mim, ou para aqueles com os quais convivo. Tanto que a ética em Aristóteles ela é entendida como uma antecipação da política. Em que sentido que ela é uma antecipação da política? Enquanto reflexão, ela coloca os pilares do que vem a ser uma sociedade justa, íntegra, feliz, do que vem a ser vida boa. A política, de certa forma, ela só torna prático aquilo que a ética pensou enquanto conceito, enquanto propósito. E a gente vai aprofundar isso com mais tempo, vocês vão entender isso melhor. Então, o primeiro entendimento que eu quero que vocês visualizem aqui é que o que eu estou chamando de ética ela é antes da lei. Ela é causa de uma lei, não é consequência dela. Ela é a origem da lei. Vamos pensar, a ética é o ato, a lei é a potência. Né? Da ética pode demandar uma lei. Né? Da ética pode demandar um código de leis. Então, aqui, um entendimento aristotélico de ética é que a ética é uma ciência do comportamento. É a partir dela que eu posso refletir acerca de um dado comportamento e julgar esse comportamento em correto ou não, em antiético ou não, em adequado ou não. Tá, meninos? Esse é o entendimento aristotélico de ética. Ética como ciência do comportamento. Tá? A partir disso, não tenho mais tempo, né? O nosso tempo está indo, mas eu só vou deixar uma chave de leitura aqui. A gente vai entrar em alguns assuntos pertinentes a esse clássico da ética ocidental, que é a ética Nicômaco, ou a Bíblia ocidental de ética, onde a gente vai estudar um pouquinho essa obra, até porque ela é citada aqui na apostila de vocês como referência. Dessa ética, dessa obra, né, é tirada as principais concepções éticas do pensamento aristotélico, né, elas são tiradas de dentro dessa obra. Toda a teoria aristotélica de ética é extraída de dentro dessa obra Ética Nicômaco. Então, é uma obra extremamente importante para a gente compreender a proposta ética dentro do aristotelismo. Tá? Então, isso são cenas para nossa próxima oportunidade, para o nosso próximo encontro. Fechou?